Olá, hoje eu estou com André Manuel, médico, nutrólogo e mestre em ciências médicas. Ele é uma sumidade na parte de saúde e na parte de emagrecimento. São as especialidades dele. Muito obrigado, doutor André, por o senhor estar participando dessa entrevista comigo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho do senhor. Perfeito, meu querido. Eu que agradeço o convite para estar aqui presente no canal. É sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha visão aí sobre saúde, emagrecimento e também sobre a forma como as pessoas que convivem com o aumento de peso têm sido recebidas, têm sido até mal compreendidas, eu acho que aqui a gente pode dizer. Como tu bem disse, eu sou médico, sou pós-graduado em nutrologia médica, tenho mestrado na área de medicina. Começo agora a pesquisar cada vez mais a pauta da gordofobia e da pressão estética e os impactos que esses dois fenômenos sociais têm na saúde física e mental das pessoas que convivem com obesidade, que convivem com aumento de peso. Hoje essa pauta é o que tem norteado o meu trabalho. Eu sou conhecido na internet como um médico diferente, que é onde Sim, a gente tem hoje alcançado bastante gente que precisa repensar a relação que tem construído com o seu próprio corpo, para muito além da perda de peso e passando por outras variáveis aí que são até mais importantes às vezes, né? é verdade. O senhor frisa bastante que o senhor também trabalha, além dos tratamentos que o senhor oferece para os seus pacientes, o senhor trabalha com a saúde mental deles, que acho que é o fator principal do seu tratamento. E o senhor também criou um método para isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para mim. Então, na verdade, Jardel, quando a gente fala dos indivíduos e até da forma como a medicina está construída hoje, como a área da saúde se constrói hoje, existe uma problemática que é a gente passar a olhar para as pessoas em partes, né? A gente, como médico, se torna, às vezes, super especialista de um segmento muito específico daquele indivíduo, e aí a gente não quer olhar para as outras áreas, a gente não quer olhar para as outras coisas. Quando a gente olha para os estudos científicos que avaliam a saúde de pessoas que convivem com sobrepeso ou com obesidade, independente do método que a gente utilize para diagnosticar isso, esses estudos nos mostram que essa população convive com mais condições de saúde mental. Então, para mim, é algo contraditório trabalhar com a condição de peso do indivíduo e não olhar, pelo menos, para as condições de saúde mental dele, né? Na minha equipe, eu tenho hoje uma médica psiquiatra, tenho duas psicólogas trabalhando comigo, que dão todo um suporte, uma estrutura para as pessoas que decidem olhar para a saúde delas. O meu paciente, muitas vezes, não decidiu só emagrecer, né? Às vezes, ele nem decidiu emagrecer. Às vezes ele decidiu olhar para a saúde dele, olhar para o estilo de vida dele, porque ele está convivendo, entender um pouco mais desse cenário, entender um pouco mais desse cenário e poder continuar no longo prazo construindo saúde dentro do que é saúde para ele, né? E não do que dizem para ele que é saúde. Eu acho que esse é um ponto super importante. E aí, olhar para a condição de saúde mental das pessoas, quando a gente fala de perda de peso, é muito importante, que a gente cresceu em uma cultura que fala de forma errônea que pessoas que estão acima do peso são pessoas incapazes, são pessoas preguiçosas, são pessoas indisciplinadas. E hoje a gente tem vários estudos científicos, até diretrizes médicas internacionais, que dizem que, ei, vocês não podem mais falar isso, a gente prova por A mais B que isso não é verdade, que a gente está diante de um quadro clínico muito mais complexo do que força de vontade, do que superação, e isso que vocês tentam vender muitas vezes é mentiroso. Isso só serve para a gente piorar a condição de saúde mental e, inclusive, o peso dessas mesmas pessoas. E daqui nasce-se pauta para 80 dias de entrevista, né? O senhor frisa muito na internet sobre a gordofobia. O senhor deu até exemplo, talvez até um vídeo a respeito disso. O senhor não, você, desculpa. Claro. Você fez um vídeo a respeito da gordofobia, né, das pessoas que vão se vestir. Ah, essa roupa não está boa. Ah, a pessoa não vai gostar de mim. Eu queria que você me falasse um pouco disso, porque eu achei o máximo, muito legal. Então, além de estudar medicina, né, eu também me desenvolvi em outras duas áreas aqui. Eu estudei gastronomia e eu estudei artes cênicas. Eu estudei teatro por um bom tempo. Estou voltando aí a me arriscar no teatro, inclusive. E isso se somou em uma conta do Instagram que tem crescido e atraído bastante gente que se identifica com o que eu falo, se identifica com o que eu penso. Esse Reels é um dos virais aí que a gente teve, que chama Pensamentos que a Gordofobia faz você ter.
é um vídeo que faz a gente refletir um pouco sobre o que essa pressão estética está nos tirando, né? Do que isso nos priva de viver. E aqui eu te convido a refletir comigo e ver se talvez, independente do peso, assim, a pressão estética é uma condição que está direto presente É, na nossa vida, né? A é mesmo. gordofobia é um mecanismo social que só as pessoas gordas sabem o que é e passam por isso. Já a pressão estética, ela afronta quase todos nós. Então, eu vou utilizar aqui o termo pressão estética para ser um pouco mais global no meu exemplo. Provavelmente a gente já em algum momento deixou de fazer algo, ou pelo menos pensou em deixar de fazer algo, por conta da nossa aparência física. Seja ir a uma praia, seja ir a um evento, seja de repente ter um encontro com um boy ou com uma menina que está curtindo, alguma coisa nesse. Putz, não, não vai rolar, eu tô acima do peso, não vai gostar, ou meu cabelo tá assim, minha unha tá assado, tem algum traço meu que não vai ser bem quisto por essa pessoa, e isso vai me Sim. distanciar de lá. E aí, paradoxalmente, muitas pessoas percebem que por conta de se privar, viver esses bons momentos da vida, recorrem à comida, muitas vezes a condições de saúde mental, que acaba alimentando um ciclo de algo que não faz nenhum sentido, porque a gente é muito mais do que o nosso peso, do que a nossa impressão física, né? E aí eu tenho Sim, uma mas o teoria que preconceito é muito maior, né? O preconceito é exato, muito maior. exato, e acaba gerando um problema maior, né? Acaba gerando um impacto muito maior. E aqui eu levanto uma teoria que ainda não posso comprovar, mas o meu doutorado vem aí para a gente estudar isso. Nos parece que isso tem implicado, inclusive, em mais aumento de peso. Então, ao mesmo tempo que eu Sim. tento emagrecer, que eu sofro por conta do meu corpo, isso acaba fazendo com que eu ganhe ainda mais peso. E é uma loucura Sim, porque pensar gera nisso. ansiedade, né? Gera Com ansiedade, a pessoa certeza. engorda mais. Às vezes, só pela ansiedade, a pessoa engorda, às vezes, nem comendo muito, mas engorda, por ter Exato. muita fome. Exato, a ansiedade vai impactar muito no nosso estilo de vida e na forma como o nosso corpo responde, né? Então é muito importante ter essa visão mais sistêmica, ter essa visão mais do todo, né? Eu acho que a nossa sociedade ela é muito visada, muito criada, estigmatizada com, o valor, com os valores dos outros e não com os próprios valores. Eu, por exemplo, eu sou gordo. Eu me gosto assim. Eu não tenho problema nenhum com isso, em conviver com as pessoas, em conviver comigo mesmo. Eu hoje preciso emagrecer urgente por problemas de saúde. Nada a ver com gordofobia ou com preconceito com relação a isso. Eu não tenho nenhum. Mas eu acho que muitas pessoas elas correm o risco de sabotar o próprio tratamento delas, a própria saúde mental delas por causa disso. Porque os outros vão pensar. É, e eu acho que aí a gente entra numa pauta relevante também, Jardel, que é a autonomia que cada um tem em relação ao seu próprio corpo, né? Eu busco ter aqui um posicionamento bastante centrado em relação a isso, porque a gente pode cair em uma fala em que se diz que ninguém tem o direito de emagrecer, então. E Sim, não é sobre isso também, né? Primeiro não, porque cada um tem que ter autonomia sobre o que quer fazer com o seu próprio corpo. Então, vamos lá. Eu quero emagrecer, eu vou entender o que isso envolve e tomar decisões com responsabilidade e não mais com culpa, como essa cultura da dieta e do emagrecimento a todo custo tem perpetuado por aí. Eu vou entender essa realidade e tomar decisões do que eu quero e do que eu não quero. Ainda que essa área da nossa vida, por conta da pressão estética, e até de uma diversidade social muito grande que a gente tem, ela não é uma área totalmente controlada, né? Não dá para a gente utilizar aqui uma meritocracia dentro da perda de peso. Eu quero, eu consigo, eu vou e eu faço sempre. Não, esse contexto não é válido, até porque a gente conhece várias pessoas que comem muito mais que outras e não têm aumento de peso, que nunca fizeram sim. exercício, que se alimentam super mal e não aumentam de peso. Então, não é justo a gente colocar as pessoas gordas nesse lugar de a sua saúde é péssima, você não se cuida, você não tem jeito mesmo. Isso não faz sentido. Não dá para a gente ir por esse caminho, sabe? E é o que a gente Não, ouve não por dá aí, mesmo. Você está né? certo. É o que a gente ouve por aí. E esse caminho acaba piorando ainda mais a condição de saúde das pessoas, né? A gente É, trabalha hoje com uma linha de raciocínio que chama medicina de estilo de vida. É um método, é uma forma de fazer medicina, né? Nos Estados Unidos e na Austrália, a medicina de estilo de vida já é uma especialidade médica, com residência e tudo mais. Aqui no Brasil ainda é muito mais uma área de atuação que nós, de outras especialidades, acabamos adotando essas práticas para melhorar a performance de tratamento dos nossos pacientes. E a MEV vai trabalhar com uma atenção pautada no resultado do indivíduo para ele mesmo.
Então, a gente vai construir um processo de melhora e de mudança sem a expectativa do resultado, sem uma linha de chegada, como eu costumo dizer para as pessoas, né? Ah, beleza, a gente vai construir uma relação melhor com a comida, então a gente vai construir uma relação melhor com a comida porque sim, não porque a gente quer perder 10, 15 ou 20 quilos, não porque a gente quer chegar em um determinado alvo de um exame. E é muito curioso perceber que esse tipo de abordagem traz sustentabilidade à mudança da saúde, que é uma coisa tão difícil de se atingir na área da perda de peso, né? Sim, é verdade. E você também criou um método para isso, né? Para você aplicar em você e nos próprios clientes, nos próprios pacientes que utilizam do seu trabalho, né? Perfeito. E queria que você me falasse um pouquinho disso. E também queria que você falasse um pouco, você afirma que você teve 128 quilos e hoje você é Uhum. um homem magro, bonito e tudo mais. Então, a gente desenvolveu ao longo desse tempo uma estratégia que vai organizar muitas coisas do que uma pessoa precisa viver, do que uma pessoa precisa entender para passar por um processo de mudança de estilo de vida, né? Eu costumo dizer que o método, que eu chamo de gestão de estilo de vida, não é fim, ele é meio, não é uma solução milagrosa, não tem nada de fenomenal aí. Mas o método gestão de estilo de vida ele vem para organizar, para dar um passo a passo, para dar um direcionamento para que a gente entenda por que que as minhas ações de estilo de vida, que são coisas que eu executo todos os dias ou na maior parte dos dias, como comer de um determinado jeito, se exercitar ou não se exercitar de uma determinada forma, lidar com os meus pensamentos e com as minhas emoções, me relacionar com indivíduos ao meu redor, fazer consumo de determinadas substâncias tóxicas que podem piorar minha condição de saúde. Como que eu lido com tudo isso de uma forma coerente, consistente, construindo isso ao longo do tempo? E não querendo mudar de dia para a noite, abrir mão de todas as coisas que eu gosto de fazer e percebendo que daqui 1 ou 2 meses eu continuo no mesmo lugar e não mudei nada. E aí eu tô nessa, às vezes, há 5, 7, 10, 15 ou 20 anos, gerando muita culpa, muito sofrimento e cada vez esse peso subindo, né? Então, o método gestão de estilo de vida, ele vem com 4 passos e 4 ferramentas para que a gente entenda esses mecanismos, né? O método ele é de minha autoria, descrito aí com base em vários estudos científicos e no que a gente entende da ciência da mudança do comportamento. Eu organizo isso junto com os meus pacientes hoje, tanto nos meus acompanhamentos individuais, e aí eu tenho uma equipe interdisciplinar por trás de mim, né? Uma psiquiatra, 2 psicólogas, uma nutricionista, profissional de educação física. A gente tem um time interdisciplinar totalmente remoto hoje para contribuir com a saúde dessas pessoas que não querem ser violentadas por conta do próprio peso. É importante a gente salientar isso. A gente acredita num processo de mudança de estilo de vida que não é violento, que não é agressivo e que, inclusive, não obriga a perder peso. É importante a gente frisar isso, né? Eu passei por um grande processo de perda de peso, é verdade, mas eu tomo bastante cuidado até para não colocar esse processo num pedestal e não aceitar essa visão que as pessoas têm do meu processo como algo inspiracional e nossa, ele fez, então eu consigo também e tal, porque não é realidade, né? Primeiro que eu comecei Cada pessoa é uma, né? Tem um modo Exato, de vida, exato. tem uma maneira de ter, uma personalidade, tudo isso influencia. Eu acho que a sua vida, a sua saúde mental contribuiu para isso. E eu acho que vai além, assim, sabe, Jardel? Eu brinco que se eu não trabalhasse com isso, provavelmente eu já tinha reganho peso. Que o meu esforço, a minha luta, a minha terapia em dia são intensas para não voltar a ganhar peso, assim, né? Não é uma coisa Você natural e, faz nossa, terapia? agora o André é fitness e está super bem resolvido. Não, até porque eu fui dos 128 quilos aos 70 quilos e recebi um diagnóstico de anorexia. E aí Nossa, toda a jornada recomeça e eu significo até essa relação do corpo magro com beleza. Eu não me identifico mais com essa visão assim, né? Eu não acho que a sei. minha beleza está restrita ao meu peso ou ao tamanho do meu corpo e não valorizo e não incentivo esse tipo de pensamento. Agora, eu respeito muito a autonomia das pessoas e tenho método científico para ajudar as pessoas a perderem peso quando entendem que isso faz sentido para elas. É isso, né? Esse é o caminho. Eu acho que a gente teve aí o exemplo da Jojo Todinho, a gente até fez um conteúdo falando sobre isso recente também. A Jojo foi uma mulher que sempre defendeu o empoderamento da mulher gorda, a representatividade dos corpos gordos e tal. E ela fez uma cirurgia bariátrica faz algumas semanas, né? E algumas pessoas questionaram assim, nossa, mas ela não era body positive e tal e tal. E cara, é isso. Todos nós somos vítimas da pressão estética e da gordofobia todo dia, e cada um de nós Vamos, sabe das nossas vamos dores junto. e das nossas escolhas, né? Não cabe Isso aqui é uma verdade. visão extremista nessa pauta, sabe? É verdade.
porque as pessoas elas são dependentes das opiniões alheias, né? E todo mundo mete o caneco onde não deve, né? Fala, opina e faz esse tipo de coisa que não é legal. Você como médico, o que você orienta com relação a perdas de peso? Vamos supor, eu preciso perder 10 quilos até o mês que vem. Eu devo fazer o quê? Primeiro que não existe perder 10 quilos até o mês que vem. Na minha opinião, esse tipo de raciocínio de pensamento é raso, barato e não vai te levar a lugar nenhum e ninguém a lugar nenhum, assim. Eu Até sei, porque isso é o eu mais citei comum. isso como exemplo. Claro, claro, eu entendo. Até porque o que a gente mais vê por aí hoje é esse tipo de promessa. Ah, venha comigo, perca 10 quilos em 30 dias e nunca mais recupere. E aí, como profissional da saúde, como médico, como estudioso de ciência, assim, eu preciso te dizer que perder peso é uma condição extremamente complexa, é uma condição que depende de muitas variáveis e de muitos fatores, e que não existe um beabá, não existe um passo a passo mágico que vai resolver para todo mundo, assim. Existe uma máxima que é para perder peso, o indivíduo precisa conviver com restrição calórica. Ou seja, o meu corpo precisa gastar mais calorias do que ele perde. Isso é fato e isso não vai mudar. Vem dieta low carb, vem cetogênica, vem jejum intermitente, vem nutrição comportamental, vem tudo o que tem para vir, mas o fato é, só perde peso quem consegue ter restrição calórica. Esse fato por si só já é bastante frustrante, porque quando eu me dou conta disso, eu me dou conta que para perder peso e manter o peso perdido, eu preciso viver para todo o tempo em restrição calórica. E isso não vai ter fim. Eu não vou poder, em algum momento, comer o que eu quiser deliberadamente, sem pensar nessa área da minha vida e continuar com peso baixo. Por isso que os tratamentos para perda de peso têm avançado em todo mundo, né? Tanto as intervenções nutricionais, as intervenções psicoterápicas hoje são muito estudadas e as medicações também são muito estudadas, né? Eu sempre trabalho, principalmente quando a gente tem índices compatíveis com obesidade e com alterações laboratoriais presentes, né? Começando a ter alterações em fígado, glicemia, perfil lipídico e daí em diante, eu sempre vou trabalhar esses três pilares e montar um arsenal terapêutico junto com esse paciente. Ó, vamos trabalhar a psicoterapia, vamos chamar aqui um profissional de nutrição e fazer um planejamento alimentar realista, viável, sustentável, que vá funcionar para ti, não uma coisa completamente louca e fora da tua realidade, porque isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E falar aqui da parte das medicações é importante, porque hoje a gente tem evidência científica de nível A de evidência, ou seja, de altíssimo grau de evidência científica, que suporta, que incentiva, que abençoa o uso de determinadas medicações no processo de perda de peso. E aí, aqui, a gente precisa dialogar com o indivíduo e entender que ferramentas a gente vai utilizar dentro do processo, né? Sim, isso deve ser unitário, para assim, de pessoa para pessoa, e cada pessoa tem um organismo diferente, né? Ela vai reagir de uma forma diferente. Às vezes a pessoa tem outros problemas, como hipotireoidismo, isso acarreta na face impede que a pessoa emagreça, né? De uma É, certa o forma. hipotireoidismo por si só, a gente já sabe que ele não tem impacto direto no aumento de gordura corporal, né? A condição de hipotireoidismo, quando não é tratada, quando não está bem controlada, ela pode trazer uma retenção de líquidos, ou seja, pouquinhos quilos na balança e que não tem a ver com gordura propriamente dito. Entendi. Mas indiretamente pode estar conectado porque o hipotireoidismo traz cansaço, traz desânimo, traz uma lentidão, a pessoa fica mais cansada, com mais dificuldade de fazer as coisas. E aí é óbvio que isso vai impactar em mais aumento de peso, porque eu não vou fazer exercício, eu não vou ter disponibilidade para organizar minha alimentação, para ir à feira, ir ao mercado, cozinhar, comprar comida, enfim. Então, indiretamente, pode sim ter uma relação, mas diretamente a gente já sabe que não, viu? Imagino. Eu acho que as pessoas, de uma certa forma, as mulheres, eu não sei se eu estou errado, mas elas são mais frágeis psicologicamente com relação ao fato de terem que emagrecer para se mostrarem para as outras, porque as mulheres entre si elas se cobram muito, né? É, eu acho que eu não diria assim que as mulheres são mais frágeis psicologicamente. Eu acho que aqui a gente tem uma questão estrutural muito É, mais complexa do que isso, né? Eu acho que eu me as expressei mulheres errado. são. É, não, tranquilo. Eu acho que as mulheres acabam sendo mais vítimas de uma pressão estética imposta há muito tempo, né?
E é interessante que a gente entenda, Jardel, que a gordofobia e a pressão estética, elas são estruturas muito semelhantes ao machismo, ao racismo, à LGBTQIAPN+, fobia, que são questões que estão enraizadas e estruturadas, ao passo que, com certeza, a gente está aqui falando disso e vão ter pessoas assistindo incomodadas e desconfortáveis com o nosso discurso, pensando que ele é um discurso vitimista, pensando que ele é um discurso de políticas progressistas, e que não deixa de ser, de fato, mas que é importante que a gente entenda que a gente está falando de ciência quando a gente fala de pressão estética e gordofobia. A gente está falando de um problema de saúde pública, ao passo que todas as federações médicas internacionais hoje falam sobre isso e nos dizem: mulheres estão sob maior risco e pessoas que convivem com condição de peso há muito tempo estão sob maior risco de sofrerem esses impactos, né? Tem vários estudos hoje, tem escalas específicas para a gente avaliar e mensurar o impacto da pressão estética, e a gente reconhece sim que as mulheres estão em mais risco de sofrer esse tipo de condição, mas por conta dessa estrutura que está enraizada, né? Essa estrutura que vai chegar nas lojas e não vai se ter roupa para pessoas maiores, que vai chegar num avião e não vai se ter uma situação muito confortável, porque a sociedade não está preparada para lidar com a diversidade corporal, em que uma pessoa gorda vai procurar uma cadeira para comprar, em que ela possa se sentir segura para trabalhar e ela não vai encontrar essa cadeira, ou se encontrar, ela vai ser caríssima, e aí a gente reserva isso a uma fatia muito limitada da população. A gente vai ter aqui um outro problema sério, que é o seguinte: no Brasil, hoje, as melhores medicações para tratamento de condição de peso são caríssimas, caríssimas. A gente está falando de R$ 800 mil por mês de tratamento, e um tratamento que precisa durar um determinado tempo. E aí, de novo, a gente vê essa questão de peso sendo aqui corroborada por uma questão de classe, inclusive, né? Quem que consegue hoje se enquadrar na pressão estética? Quem que hoje consegue ser aceito por essa visão estrutural, né? São os poucos, né? São os brancos, ricos, de classe média alta, aqueles o qual eu pertenço, inclusive, reconheço isso, né? Tenho plenas condições. Quem consulta comigo, de modo geral, já tem uma condição financeira mais privilegiada, e a gente precisa até começar a discutir a pressão estética e a condição de obesidade como um problema de saúde pública, que de fato é, né? Nos últimos anos, o índice de obesidade aumentaram muito nos países de terceiro mundo, e não mais nos países que detêm as maiores riquezas, como a gente costuma ouvir por aí. Isso porque a gente sabe que hoje a obesidade também é uma doença social, não é só mais uma doença biológica, né? A obesidade é uma má causa mundial hoje, né? Acho que todos os países enfrentam esses problemas, as pessoas enfrentam esses problemas. Você acha que é com relação à alimentação? Porque há muitos anos atrás você não via muitas pessoas gordas como nós vemos hoje. Lógico que a população cresceu, mas a alimentação era diferente, muito diferente do que é hoje. Você acha que isso é responsável? Eu acho que a gente viveu uma grande transição epidemiológica, né? A gente vê que lá no final dos anos 1900, 1980, 1990, a gente percebeu uma grande redução das doenças infecto-contagiosas, principalmente por um melhor desenvolvimento do nosso sistema de saúde pública, né? Então, a gente teve mais acesso à água, mais acesso ao saneamento, mais condições de higiene, de saúde sanitária mesmo. Isso diminuiu muito as mortes por doenças infecto-contagiosas. Em contrapartida, o avanço da tecnologia, o avanço e o aumento da cobrança, as redes sociais, a televisão, a internet, a globalização, tudo isso nos fez ficar mais sedentário e ter cada vez mais acesso à comida rápida. De uma forma que eu, que hoje trabalho com isso, penso nisso o tempo inteiro, mas a maior parte da nossa população está consumindo esse tipo de estilo de vida sem parar para pensar que ele existe. O estilo de vida de todo mundo está acontecendo, né? Às vezes a gente tem a mania de falar que, eu estou cuidando do meu estilo de vida ou eu não estou, eu estou fazendo uma dieta ou eu não estou. A realidade é que o estilo de vida e a dieta estão acontecendo 100% do tempo. A gente que decide se vai olhar para essa pauta ou não. E muitas pessoas não têm acesso nem à informação de que isso é problemático, né? Então, houve essa mudança de estilo de vida, algo estruturada, algo sistêmica, algo coletiva, que a gente não escolheu de fato enfrentar. A gente não teve um dia que parou e pensou e decidiu, não, eu vou viver tal estilo de vida com acesso a tais e tais condições. Não, a gente simplesmente está vivendo, as coisas estão acontecendo, e com certeza o acesso à comida mais gordurosa, à comida mais calórica, à comida mais industrializada, a possibilidade de uma vida sedentária, né? Eu hoje sou um médico que saio de casa para trabalhar de uma, duas vezes por semana, por exemplo.
Eu não imaginava que isso era uma possibilidade 4 anos atrás, não vou nem voltar 40 anos, vou falar de 4 anos atrás, né? A gente está Sim, aqui isso fazendo uma facilita bastante. entrevista, a gente está aqui fazendo uma entrevista que 4, 5 anos atrás a gente não faria. Já era possível fazer e a gente não faria, porque a gente não entendia que isso era uma possibilidade. Todas essas mudanças vão se arquitetando de uma determinada forma que impactam diretamente na forma que a gente se relaciona com o estilo de vida. E aí sim, faz sentido a gente pensar que, primeiro, os índices de aumento de peso têm aumentado no mundo. Segundo, a própria pressão estética influencia para que os índices de aumento de peso aumentem ainda mais. É curioso a gente pensar que a gente fala de dieta, de perda de peso, de revolucionar a alimentação desde quando? Desde sempre, e que a gente só está piorando a condição de peso da população quando a gente olha para os índices de incidência. Incidência é o número de casos novos, né? Quando a gente olha o número de casos novos de obesidade no mundo inteiro, a gente vê que eles estão subindo, então a gente não está conseguindo ser muito efetivo. E eu acho que tem uma outra pauta aqui, aí eu vejo isso com algo de otimismo, que a gente passa a ter as pessoas que convivem com aumento de peso, as pessoas que se entendem como pessoas gordas, se fazendo presente em outros espaços, pertencendo a outros espaços, né? E chegando na praia, chegando no ônibus, entrando no trabalho e sendo quem elas são, independente da condição de peso. Então, talvez por isso também a gente perceba mais pessoas gordas ao nosso redor, e eu, particularmente, acho isso sensacional, acho isso muito bom, e acho que isso contribui, inclusive, para a melhora global da saúde dessa população. Eu concordo com você. Eu acho que as pessoas hoje elas estão mais gulosas, de uma certa maneira. Eu, por exemplo, eu sou super guloso. Eu adoro sair para comer, né, com os meus amigos. Eu acho que isso é um programa que você supre duas vontades suas, de você estar com seus amigos, e ao mesmo tempo de comer, que é uma coisa que você gosta, né? Mas acho que isso influencia também o fato de você ter algo que é difícil, né? Porque as pessoas, por mais que você veja que elas que admiram pelo próprio corpo, outras não. E as pessoas que estão ao redor começam a apontar, né? E começam a falar que você é isso, você é aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí as pessoas acabam ficando encucadas com isso. E aí a gente volta na história da pressão estética, né, e da autonomia também. E eu acho que é muito isso, assim, é a gente se permitir olhar para o que a gente está vivenciando e para que forma a gente quer construir a relação com a alimentação, a relação com o corpo, a relação com o peso. E tirando essas camadas e aprofundando essa conversa, a gente começa a encontrar pessoas que de fato conseguem fazer as pazes com essa briga, né? Porque me parece que hoje quem lida com uma condição de peso, Jardel, ou tá culpado porque comeu alguma coisa, ou tá triste porque deixou de comer alguma coisa. E aí a gente vai viver assim para sempre? A gente não vai conseguir Não, encontrar um outro caminho aqui, será? Será que eu não vou conseguir, de repente, estar em um ambiente que tem muita comida e coisas que talvez eu não me identifique nesse momento, ficar de boa em relação a isso, e em um outro momento comer e não me culpar por ter comido? Esse é o grande objetivo, esse é o grande fim da linha, assim, né? E não um peso específico ou alguma outra condição. E essa é uma pauta hoje bem dialogada por grandes autores em todo o mundo, né? Aqui no Brasil, a gente tem o pessoal do Ambulim da USP, que discute muito bem essas questões, né? Eu começo a estudar isso agora no meu programa de doutorado, no programa de saúde coletiva aqui da Federal de Santa Catarina também. E alguns outros estudiosos estão nascendo aí para estudar isso. A gente vai discutir muito sobre isso no podcast que a gente está lançando. A gente ainda não pode divulgar o nome dele, o nome ainda tá sendo versado criado. aí, mas na próxima semana vai sair os primeiros teasers. O primeiro episódio vem ao ar já no dia 11 de setembro, na segunda-feira da outra semana. A gente vai ter dois quadros dentro desse podcast. Um quadro semanal, em que eu vou contar e narrar histórias de pessoas que eu atendo e pessoas da internet que vão poder encaminhar suas histórias, histórias Sim. relacionadas a comportamento alimentar, aumento de peso e as frustrações e também as comemorações de ser uma pessoa gorda na sociedade de hoje. E o outro quadro vai ser um quadro de entrevistas, em que a gente vai entrevistar grandes personalidades gordas, em que a gente vai buscar trazer visibilidade e também discussões em cima da construção de um estilo de vida e de emagrecimento e tudo mais. E eu acho que quando a gente começa a ter esses espaços e reconhecer a importância deles, a gente começa a ver o acolhimento que a gente leva para muita gente, sabe, Jardel? E acho que essa é a coisa mais bonita de todo esse trabalho, assim.
poder ver que muitas vezes é o espaço e é o local onde as pessoas se sentem pertencentes, onde elas conseguem entender e falar, cara, tu falou exatamente o que eu passo, é exatamente isso que eu sinto, assim. E aí isso vem dessa medicina diferente que a gente começou a construir do lado de cá, né? É verdade. E, André, você falou dos casos das pessoas, dos seus pacientes. Existe algum caso em que você conseguiu atingir os objetivos e a pessoa conseguiu emagrecer, conseguiu chegar num ponto que ela queria? E o que ela fez para isso? Eu tenho vários pacientes e eu acho bem complexo a gente falar disso, porque se tu perceber, a gente sempre volta no emagrecimento como sendo um resultado, né? No emagrecimento como sendo um objetivo, e eu não concordo muito com a gente pensar que a gente chegou em um objetivo, que a gente chegou em um fim de um tratamento. Até porque a condição de peso é uma condição crônica que vai precisar ser para sempre acompanhada, assim. Então, eu tenho inúmeros pacientes. Hoje, eu tenho, aos meus cuidados em acompanhamentos individuais, mais de 250 pessoas. A gente tem mais alguns grupos de acompanhamento acontecendo, né? A gente teve agora o grupo da retomada, que é um espaço de troca e um espaço de acolhimento e construção de um novo estilo de vida para a perda de peso ou não, né? E são inúmeros os casos que, para muito além de perder peso, e sim, é óbvio que isso passa pela perda de peso para quem assim quer, para quem assim deseja, mas para muito além disso, a gente vem da nova ressignificação da vida, né? De um novo sentido para suas escolhas, de uma nova construção em torno da relação com a imagem e também da relação com a comida. E aí sim a brincadeira começa a ficar legal, porque só perder peso para mim é muito fácil, Jardel. Não é por aí, sabe? Não, não me dou por satisfeito quando um paciente só perde peso. Você fala, não, tem que ir Entendi. além, tem que conquistar mais coisas além disso. Entendi. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Porque acho que é muito difícil, né, uma pessoa se enquadrar em tudo, todos os sentidos, para até chegar a esse ponto, né? E você falou numa entrevista a respeito de obesidade é uma doença. Eu queria que você me falasse um pouco disso. Legal. É importante aqui que a gente entenda que sempre que eu falo e sempre que eu dou entrevistas por aí, assim como aqui contigo, eu estou aqui no lugar de médico. E quando a gente fala como médico, a gente deve, pelo menos, informar as pessoas aquilo que a ciência e que as diretrizes falam, e aí questionar a partir daí, né? É isso que eu entendo que um médico deve fazer. A obesidade hoje ainda é considerada uma condição de doença, segundo todas as diretrizes, todas as sociedades médicas de todo o mundo, cujo diagnóstico é pautado no índice de massa corporal, que é uma conta que a gente faz dividindo aí o peso pela altura ao quadrado. O grande problema é que, primeiro, a forma como esse diagnóstico foi definida, né, as diretrizes para se definir esse diagnóstico, elas são bem questionáveis. E, além disso, a gente tem hoje algumas sociedades médicas do mundo reunidas discutindo essa terminologia. Isso é algo bem recente. A gente teve uma matéria no Medscape, que é um grande portal médico internacional, falando sobre isso faz umas 2 semanas, assim, que se cogita, inclusive, trocar esse termo, né? Porque hoje é considerado uma pessoa com obesidade, ou seja, uma pessoa doente, toda pessoa que tem aumento de peso. E a gente deveria entender que o aumento de peso é um fator de risco e não necessariamente uma condição de doença, né? E a partir Sim. daí se propor uma nova terminologia, talvez até um novo nome e novos critérios que vão além do peso, para entender que a pessoa tem uma saúde de fato alterada por consequência do aumento de peso, né? E aí melhorar esses critérios diagnósticos e tudo mais. Então, hoje, segundo as diretrizes e as principais sociedades, sim, a gente precisa dizer que a obesidade é uma condição de doença, mas, como eu bem disse, é uma afirmação que tem sido questionada aí nos últimos meses, principalmente, e talvez ao longo dos próximos anos a gente veja alguma mudança em relação a isso. Essa pauta vive mudando, né, Jardel? A pauta do peso, da Sim, sim, alimentação saudável e tal é muito sim, sim, dinâmica, até porque a gente é dinâmico, né? Então, tá sim. mudando o tempo todo. E eu espero que a gente venha, que a gente tenha grandes mudanças no futuro em relação a isso tudo. A gente tem uma vida muito estressante, né, André? E ao mesmo tempo muito competitiva. E essa competição não é uma competição honesta nos ambientes de trabalho, entre as pessoas. Eu acho que isso dificulta e aumenta a cada dia e desfavorece as pessoas, a saúde mental delas. Você acha que isso também pode estar interferindo na vida, Com certeza, com nos seus certeza. próprios pacientes? Não, com certeza. E eu acho que isso vai para muito além do ambiente de trabalho, assim, né? A gente precisa começar a entender que o estresse é como se a gente tivesse aqui desse lado um emissor e desse lado um receptor.
Esse emissor, ele vai estar o tempo inteiro enviando mensagens estressantes, sinais estressantes para esse receptor que somos nós. A verdade, Jardel, é que esse emissor ele não vai mais deixar de existir. Isso aqui está tão normalizado e está tão frequente que a gente está o tempo inteiro tendo que devorar leões na nossa vida de hoje em dia. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar a estrutura desse receptor, e é isso que a medicina de estilo de vida faz, para que as agressões que venham daqui cada vez me afetem menos, porque elas não vão deixar de existir. E eu vou estar sempre sendo engolido por problemas, eu vou estar sempre lidando com um ritmo frenético, com muita informação e tal. É lógico que algumas coisas a gente consegue mudar. Eu costumo ver muito ao longo dos meus processos de tratamento, assim, pessoas que trocam de profissão, pessoas que se separam, pessoas que decidem ter filho, ou que queriam ter filho e não querem mais ter filho, muita gente que reavalia a vida como um todo. Perdão, sexta-feira a voz sempre grita Sem aqui, porque a problema. pessoa fala pouca. Mas hoje é sexta-feira, depois você vai É, sair, se divertir, de uhum, repente jantar e tudo então. mais. Mas eu acho que o E, raciocínio aqui em relação ao estresse e ao ambiente de trabalho é muito a gente trabalhar para que esse receptor dos estímulos estressantes esteja melhor. Durma bem, se conheça, entenda os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções. Faça aí o mínimo de movimento físico que conseguir, que se sentir confortável. Lide melhor com essas pressões externas, tanto pressão estética, pressão de competição no ambiente de trabalho, disputa dentro de família, e consiga lidar com essas coisas de uma forma mais leve e construir ações que cuidem melhor da gente. E não mais esse contexto que muitas vezes a gente vê, que é um contexto denso, um contexto robusto e que mais atrapalha do que ajuda, né? eu acho que também a vida amorosa das pessoas também influencia bastante, porque tem aquelas que são bem-sucedidas no amor, e tem a maioria não é, porque é uma coisa que existe uma troca entre duas pessoas, né? Uma gosta, a outra não. E é o que mais Uhum. acontece na nossa vida. Você acha que isso também influencia? Com E certeza, também facilita a gordofobia? a medicina de estilo de vida, ela vai abordar 6 áreas da vida das pessoas e uma delas são os relacionamentos interpessoais. Eu acho que isso responde muita coisa, né? A nossa saúde é diretamente influenciada pelas relações que a gente constrói, sejam Sim. relações afetivas, relações de amizade, relações profissionais, a forma como tu trata o porteiro no prédio onde tu mora ou onde tu trabalha, a forma como tu conversa com as pessoas que tu passa no ônibus, quando tu entra em um carro de aplicativo, como tu lida com a pessoa que te ajuda em um mercado, em uma loja. Todas as pessoas que a gente cruza no nosso dia impactam a nossa saúde e a gente impacta a saúde delas. E a gente pensar sobre isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de relações afetivas, de relações amorosas, né? Eu me identifico como um homem gay, e dentro da sigla LGBTQIAPN+, por exemplo, a gente sabe que a pressão estética está muito enraizada, que a pressão estética está muito presente. Um público que eu atendo muito são outros homens gays que se identificam como homens gordos, e a gente percebe que ao longo da vida o sofrimento em torno de conviver com um corpo gordo e frequentar a cena LGBT+, é muito complexa, né? É muito difícil, porque só é bem quisto, só é bem visto quem é magro, quem é sarado, quem é bombado, bem-sucedido, branco, e esse discurso se reafirma e se propaga de uma forma extremamente perigosa, assim. Então, com certeza, a frustração de não encontrar um amor, a frustração de não se sentir amado, de não se sentir amada, de não se sentir pertencente, vai também estar piorando essa condição de saúde das pessoas, com toda certeza sim. Acho que é muito óbvio a gente perceber isso, né? Só a gente se perceber que a gente reconhece isso, né, Jordão? É verdade. Mas eu acho que os gays, nesse ponto, eles estão favorecidos por um lado, porque hoje existem os grupos, as comunidades, né, dentro do próprio mundo gay, que são os gordos. Né? Eles são favoráveis, eles são Uhum. admirados por grupos de pessoas. E né, o caso dos ursos, o caso de pessoas mais velhas. E esses grupos eles se misturam muito. Então, hoje, em São Paulo, por exemplo, tem mais bares para as pessoas que são gordas e mais velhas do que para os jovens magrinhos ou bombados. Né? Uhum. Aí, em É muito curioso a Florianópolis, gente É muito curioso a gente observar esses fenômenos assim, né? Eu estou lendo um livro agora que chama Comer Intuitivo, que fala muito sobre o fim da cultura da dieta. É um livro de duas nutricionistas americanas, muito bom assim.
E ela fala em uma determinada parte do livro que a gente tem pouco estudo científico para estudar a pressão estética e gordofobia dentro da população LGBT, por exemplo, né? Sim, existe um E é de preconceito fato enorme. exato, exato. E é de fato muito curioso a gente pensar nessas tribos, né? E olha que engraçado, essa semana ainda eu atendi um homem gay do interior de São Paulo, que viaja trabalhando e tal, e nananã, um cara super bem relacionado, assim. E aí ele me falou sobre isso, assim. Ele falou, André, porque mesmo hoje existindo as tribos, né, eu podendo participar da bolha dos ursos e tudo mais, eu não me sinto pertencente quando eu tô lá também. E aí a gente percebe que para algumas pessoas, né, e provavelmente a gente tem recortes muito diversos dentro da sigla, né? Sim, Para sim, muitas sim. pessoas, essa sensação de não pertencimento é muito presente. Principalmente quando a gente sai de São Paulo, que talvez seja uma cidade um pouco mais cosmopolita, uma cidade que talvez tenha um pouco mais de pessoas concentradas, isso também deve facilitar um pouco que os semelhantes se encontrem, né? Mas quando a gente vai Sim, para regiões um pouco mais interioranas e tal, eu acho que talvez essas questões estruturais ainda estejam mais presentes, assim. Reflexão, sim, não sei também se é acho. fato, mas acho que faz sentido que seja, né? Eu também acho. Eu acho que as cidades maiores elas vão de uma certa forma facilitar, né, em que essas tribos transitem pela cidade sem nenhum problema. Em cidades menores isso talvez não aconteça. Então aquele gordinho ele fica excluído do grupo porque ele é gordinho e, e não está sendo bem visto. Mas o gordinho sempre é o mais simpático, é o mais engraçado, e ele também é visto por esse lado também. E você acha que né, óbvio, né, o mundo LGBT ele é muito preconceituoso. A própria comunidade é preconceituosa com ela mesma, né, entre mas acontece que é complicado. O estereótipo do homem malhado, sarado, liso, sem pelo nenhum, é o padrão para todo mundo, né? Eu acho que é um padrão importante e é interessante, assim, que a gente se questione sobre algumas coisas, né? Se a gente for parar para pensar, ao longo do tempo, vamos falar de televisão, assim, né? A gente percebe que a mulher gorda, ela até um determinado momento, e ainda bem que isso começa a mudar, mas até um determinado momento, a personagem gorda, o personagem gordo, eles estavam presentes para serem personagens humorísticos, para serem personagens de graça. Como se a pessoa gorda não tivesse outras coisas para se viver e precisasse, Sim, muitas vezes, se colocar no lugar de uma pessoa engraçada, de uma pessoa gente boa, de uma pessoa bem-humorada para ela ser aceita, porque pelo corpo dela ela nunca vai ser bem aceita, ela nunca vai ser suficiente. Tem um outro exemplo interessante de uma outra personalidade, que é o Leandro Hassum, que quando fez uma cirurgia bariátrica foi questionado como ficaria a carreira dele agora, porque até então ele só podia fazer comédia porque ele era um homem gordo. Como ele conseguiria ser engraçado a partir de agora, já que o corpo dele não era mais um corpo gordo, né? A mesma crítica foi feita a Jojo Todinho, agora mais recente. E aí a gente vê sim. como é problemática essa visão, né? Cara, as pessoas são muito mais do que o corpo delas entrega, né? E a gente não deve Ele não mudou, ele continua sendo abençoar. engraçado e ela também. Exato, perfeito. O erro está, de novo, na estrutura de a gente achar que o corpo gordo é um corpo engraçado, um corpo que deve ser, que pode ser vítima de chacota, que só pode ser feito para isso. Inclusive, a pauta da gordofobia no Brasil começou a ganhar mais discussão depois de 2009, que teve um papel no Zorra Total, na época da Globo, que a Fabiana Carla fazia uma profissional e tal, que era uma profissional gorda, e que ela era vítima ali de gordofobia dentro da televisão aberta no Brasil, assim. E É aí, verdade. alguns cientistas da parte mais das humanas, dos estudos sociais, começaram a questionar e escrever mais sobre isso dali. E hoje a gente tem várias pessoas pesquisando esse fenômeno no país, né? André, tem uma coisa que você falou no começo a respeito de atendimento social. Você pratica isso? Você atende as pessoas de graça se elas precisarem de uma consulta com você? Você Cara, faz isso? Você pratica isso? eu não conseguiria dar conta da demanda de pessoas com aumento de peso que me procuram, assim, né? E trabalhar dentro do social, assim. Mas a gente teve nesse ano de 2023, um projeto, que foi o Projeto Cura. O projeto, a gente passou por 6 cidades do país, visitando ONGs e projetos sociais que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade e levando medicina de estilo de vida para dentro desses espaços,
atendendo as pessoas que trabalham nos projetos sociais, né? Foi um projeto itinerante, eu vivi como nômade digital durante essa etapa. A gente tem um projeto inscrito na Lei de Incentivo à Cultura para financiar um documentário que conta essa jornada, que conta essa história. Ainda é só um projeto, não sei se vai rolar ou não, mas o projeto Cura aconteceu ao longo desse ano, talvez volte a passar em algumas instituições no ano que vem. E de vez em quando a gente encaixa alguns pacientes sociais na minha agenda aí, conforme as coisas permitem e vão aparecendo, mas a nossa grande forma de contribuição tem sido o Projeto Cura e o próprio trabalho na internet, eu acho que acaba impactando a vida das pessoas de uma forma muito maior do que as pessoas imaginam, e as pessoas esquecem que isso tem muito trabalho envolvido, né? Hoje a minha agenda é mais sobre produzir e escrever conteúdo do que sobre atender as pessoas, porque se tornou uma Entendi. nova profissão, de fato, né? É verdade, é verdade. Você é muito criativo, eu vejo muita coisa sua. Eu acho que você é um homem, além de bonito, é muito inteligente e muito pragmático nas coisas que você fala. Então, eu acho que isso é muito, muito importante para a gente. Para nós, no assunto, então isso é muito legal. Eu acho que as pessoas convivem isso com muita naturalidade. E você faz isso muito bem. André, eu vou ter que encerrar, né, a nosso bate-papo, a nossa conversa. Espero que a gente possa conversar em novas ocasiões, né, Com novamente. certeza. E vai ser muito bacana, muito legal. Eu gostei muito de você. Eu achei que você falou coisas muito pertinentes ao nosso dia a dia, as pessoas, de um modo geral, né? Você falou do gordo até o LGBT, e ao mesmo tempo você falou das causas sociais, falou de saúde mental, que hoje é a chave do sucesso e do fracasso da maioria das pessoas. Então, eu quero te agradecer muito. Mas antes de me despedir de você, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, que vão te ouvir e vão continuar te ouvindo com relação ao seu orienta os seus pacientes com relação a isso. Boa, Jardel, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra poder estar contribuindo com outros espaços aqui que traz comunicação, que traz informação de qualidade para as pessoas. E eu acho que a coisa mais importante que eu sempre lembro às pessoas é que, em primeiro lugar, a gente não é o nosso peso. A gente não precisa aceitar se colocar em situações de humilhação, em situações de sofrimento, em situações de vergonha por conta do peso que a gente tem. Cada um de nós sabe das nossas histórias, das nossas vivências, dos nossos traumas, das nossas construções. Cada um de nós sabe da luta que é levantar e deitar para dormir todos os dias. E aqui a intenção, quando eu falo de construção de uma nova visão sobre saúde, é a gente tirar essa linha de chegada, a gente parar de pensar que o peso é um problema a ser resolvido em 1, 2, 4 ou 10 semanas, e entender que a gente precisa construir um novo bloquinho todos os dias, de uma grande muralha que só vai acabar quando a nossa vida acabar. E quando a gente se coloca no centro disso e começa a construir momentos melhores para a gente de fato ser um pouco mais feliz, o peso também responde como consequência disso tudo. E se não responder, não deve ser motivo aí para a gente deixar, para a gente deixar de viver de modo geral. Muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo. Espero que você Imagina, tenha meu um querido. ótimo final de semana e que você seja muito bem sucedido com tudo isso que você está fazendo. Te agradeço muito. Obrigado, Jardel. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tudo Um de bom. abração. Tchau, tchau.